Sejam bem-vindos, alunos do 9º ano da nossa rede municipal de ensino. Como vocês estão? Professor Moisés, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Carol. Professor, qual é o assunto da nossa aula de matemática de hoje? Bom, Carol, na aula de hoje nós vamos fazer duas revisões. Operações com números inteiros e coordenadas cartesianas. Alunos, já sabem aquela dica que eu sempre falo para vocês, né? Separar o caderno, caneta, borracha, todo o material que vocês vão precisar, porque essa aula requer atenção. Então, boa aula! Então, pessoal, como já fora dito, a aula de hoje é uma aula especial. É aula de revisão para você treinar os seus conhecimentos para a nossa prova, ok? Começaremos a aula com coordenadas cartesianas. Nós vimos que as coordenadas cartesianas, elas são representadas por um conjunto que nós chamamos de par ordenado. Bom, esse conjunto, ele tem um antecessor e um sucessor. O antecessor do nosso par ordenado nós representamos pela letra X. E o sucessor representamos aqui pela letra Y. É claro que em lugar de X e Y, nós poderíamos usar, por exemplo, A e B. O importante é saber que é esse número que eu coloco aqui no lugar do antecessor, eu chamo de abscissa do ponto. E a esse número que eu coloco aqui no lugar do sucessor, eu chamo de ordenada do ponto. Como representar um ponto? Eu represento um ponto no eixo de coordenadas cartesianas. O que é o eixo de coordenadas cartesianas? Relembrando aqui para você, é um eixo formado por duas retas perpendiculares. Essa reta que está na vertical é o eixo das ordenadas. É o eixo onde eu vou marcar os valores de y do meu ponto. E esse eixo que está na horizontal é o eixo das abscissas. É onde eu vou marcar os valores de x. Então eu tenho abscissas e ordenadas. Abscissa eu marco o valor de x, ordenada eu marco o valor de y. Relembrando a você que no encontro desses dois eixos eu tenho o que eu chamo de origem. À direita da origem marcamos os valores positivos de x e à esquerda da origem nós marcamos os valores negativos de x. Então, para ficar bem claro para você que está lá do outro ladinho da tela, neste lado, valores negativos de x e neste lado, valores positivos de x. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Para valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Continuando nessa ideia, acima da origem, valores positivos para y. Então, aqui nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5. Abaixo da origem, valores negativos para y. Então, teríamos aqui os valores menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Lembrando que uma reta, ela é infinita. Então, também esses eixos são infinitos. Eu posso marcar infinitamente para baixo, infinitamente para cima, infinitamente para a direita, infinitamente para a esquerda. Mas vamos ao que interessa. Como representar um ponto no eixo de coordenadas cartesianas? Relembrando a você, olha, vamos aproveitar o ponto de coordenadas 2, 3. Temos para x o valor 2 e para y o valor 3. Nesse caso, ambas as coordenadas são positivas. Então, olha, eu vou marcar x2, que está aqui, e y3, que está aqui. Tomemos uma reta pontilhada. No encontro,
temos o ponto de coordenadas 2, 3. Vou marcar mais um ponto para reforçar? Supondo que eu tenho um ponto que eu vou chamar de meu ponto B, com coordenadas -1 e 4. Observe que o x desse ponto é -1 e o y é 4. Então, x em -1 está aqui e y em 4. Aqui no encontro temos o ponto B. Um ponto C de coordenadas -3 e -5. Como ficaria? Para x menos 3, vai encontrar com y menos 5. Eis aqui o ponto C de coordenadas -3 e -5. Nós dissemos que o eixo de coordenadas cartesianas ele é dividido em 4 quadrantes. E nós posicionamos esses quadrantes no sentido anti-horário. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Vamos colocar aqui primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Relembrando que nós falamos que no primeiro quadrante o ponto tem sempre as coordenadas positivas. O x do ponto é positivo, o y do ponto também é positivo. No segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. No terceiro quadrante, x e y negativos, e no quarto quadrante, x é positivo e y é negativo. Vamos colocar isso aqui bem ilustrado. Olha, x positivo, y também positivo. Já nesse caso, x é um número negativo e y é um número positivo. No terceiro quadrante, teremos x e y negativos e no quarto quadrante, x positivo e y negativo. Tudo bem? Pronto. Vamos fazer o seguinte, para terminarmos esse bloco, nós vamos representar aqui os pontos D de coordenadas 0, 0, quero ver se você se lembra, o ponto E de coordenadas 1 e -3. Ok? Você do lado de lá está lembrado? Olha, quando x é 0 e y também é 0, nós estamos falando da origem. As coordenadas da origem são 0, 0. Ok, perfeito. E o ponto E que tem coordenadas x, 1 e y, -3. Primeira pergunta, em que quadrante estaria esse ponto? Quando x tem coordenada 1 e y tem coordenada -3. Olha, o x é positivo e o y é negativo. Só podíamos estar falando do quarto quadrante. Vou procurar o x aqui é 1 e o y é -3. Eis aqui o ponto E. Ok? Prestando atenção, nós falamos da marcação de um ponto no eixo de coordenadas cartesianas. O que é o eixo de coordenadas cartesianas? É esse eixo formado pela interseção de duas retas. Uma reta onde vamos marcar os valores de x e na próxima reta onde vamos marcar os valores de y. No local onde essas retas se interceptam, chamamos de origem do eixo. À direita da origem, vamos marcar valores positivos para x. À esquerda da origem, marcaremos valores negativos para x. Acima da origem, marcaremos valores positivos para y e abaixo da origem, marcaremos valores negativos para y. Vimos que temos que ter um cuidado quando a gente vai marcar um ponto no eixo de coordenadas cartesianas. Mais uma vez, como exemplo, eu vou dar aqui para você um ponto F, cujas coordenadas são
menos 3 e 2. Observe que a primeira coordenada é o valor de x e a segunda coordenada é o valor de y. Neste ponto que chamamos de F, x é menos 3. Onde vamos procurar? À esquerda da origem. Menos 3. Vou fazer em vermelho para ficar melhor para você lá. Menos 3, que vamos relacionar com o número 2. Vou apagar aqui para ficar melhor para você enxergar do outro lado da telinha. Olha aqui, ó. No encontro, eu tenho o ponto F de coordenadas menos 3 e 2. Ok? Espero que tenha sido útil essa revisão. Nesse primeiro bloco, nós vamos agora falar de operações com números inteiros. Enquanto você se prepara do lado de lá, eu vou apagar aqui o nosso quadro para a gente continuar a nossa revisão. Vai preparando o seu caderninho. Ora, enquanto isso, eu lanço uma pergunta para você. Você lembra o que é um número inteiro? Ou melhor, o conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros é aquele conjunto representado pela letra Z maiúsculo. E o que temos nesse conjunto? Temos nesse conjunto todos os números naturais, que são aqueles números positivos e também o zero, e temos os números negativos. Então, em Z, nós vamos encontrar, além dos positivos, que nós chamamos de naturais, e também o zero, mas também vamos encontrar números negativos. Lembre-se que trata-se de um conjunto infinito, então ele se estende infinitamente para o menos infinito e para o mais infinito. Além dos números naturais, eu tenho também números negativos. Daí nós podemos subdividir o conjunto Z em outros subconjuntos. Que subconjuntos seriam esses? Z asterístico. Nesse subconjunto aqui eu retiro o zero. Então eu teria todos os negativos possíveis e todos os positivos, exceto o zero. Temos um outro subconjunto que é Z+. O que é que eu tenho no subconjunto Z+? Eu tenho o zero e todos os números positivos, ou seja, todos os naturais. É por isso que nós dissemos que o conjunto Z+, é chamado de conjunto dos números inteiros não negativos. Teríamos também o Z-. Quais são os elementos desse subconjunto? Todos os negativos, inclusive o zero. Podemos chamar esse conjunto também de conjunto dos números inteiros não positivos. Perfeito? Então, são alguns subconjuntos do conjunto dos números inteiros. Esse conjunto, assim como o conjunto que fizemos como conjunto dos números naturais, nós podemos representar no que chamamos de uma reta numérica. Lembre-se, a reta numérica orientada para a direita, no centro eu marco o número 0, e à direita do número 0 teremos todos os números, todos os elementos positivos do conjunto dos números inteiros. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, infinitamente. Poderíamos colocar ainda aqui 9. E para a esquerda do zero, todos os elementos negativos desse conjunto. O que teríamos então? -1, -2,
menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, lembrando-se que isso se estende infinitamente. E no centro, o elemento 0. Relembrando que nós dissemos que todo número que está à direita de 0, nós dissemos que é um número qualquer positivo. E todo número que está à esquerda de 0 é um número negativo. Então, dizer que um número é negativo é dizer que ele é menor que 0. Assim como dizer que um número positivo é afirmar que este número é maior do que 0. A partir daí, nós fomos para as operações que podem ser realizadas dentro desse conjunto. Nós vimos, em primeiro lugar, a adição. A adição no conjunto dos números inteiros. Super fácil. Se eu estou trabalhando com dois números positivos, não há o que pensar. Por exemplo, eu quero somar o número 1 ao número 4, por exemplo. Aí você vai perguntar, por que você colocou esse 4 aqui, professor? Porque eu também poderia representar o 4 positivo dessa forma, mais 4. Lembrando-se que quando o número é positivo, neste caso da operação, eu ponho o valor, o sinal, se eu quiser. Aqui já está indicando que eu estou somando um positivo, somando a 4 positivo. Eu poderia representar essa operação assim, olha, mais 1, mais 1, somado a mais 4. Somar esses dois algarismos, mais 1 mais 4, eu vou ter como resultado mais 5. Ok? Um número positivo. Professor, então como é que eu vejo isso na reta numérica? Perfeito. Na reta numérica eu posso representar essa operação assim. De onde eu parti de um positivo. Então eu vou marcar aqui, é um positivo, que eu quero somar a 4 positivo. Como o número que segue é um número positivo, o meu deslocamento vai ser para a direita. Então eu parto de 1 e desloco 4 unidades para a direita. 1, 2, 3, 4. Acabei aqui, hein? Mais 5. Então, 1 mais 4 mais 5. Então vamos ver um caso diferente. E se eu tivesse 2, vou colocar aqui em vermelho, que eu acho que fica melhor para você que está do outro lado da telinha. Eu teria 2 somados a menos 5. Observe, o 2 tem sinal positivo, o 5 tem sinal negativo. Onde eu começo a operação? Eu vou começar a operação a partir do número 2. Vou me deslocar quantas casas? 5 casas. Para a esquerda, porque o sinal do 5 é negativo. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Onde eu parei? Menos 3. Então, 2 mais menos 5, menos 3. Qual é a dica, professor? A dica é, se estamos somando dois números com sinais diferentes, nós vamos subtrair esses números e daremos o sinal que tem do número que tem o maior módulo. Você está lembrado que o módulo de um número é o número sem o sinal. Nesse caso, o módulo de 2 é 2, o módulo de menos 5 é 5, menos 5 tem o maior módulo, o sinal da operação é o dele. Perfeito? E se a operação for multiplicação? Na multiplicação e na divisão, multiplicação e divisão. A dica é a mesma para as duas operações. O que eu devo considerar? Eu devo considerar o seguinte: se eu estiver multiplicando ou dividindo números com sinais iguais, o resultado da operação será positivo. Números com sinais diferentes, o resultado da operação será negativo. Venha comigo aqui. Veja um exemplo. Eu quero o número 3
multiplicado pelo número 5. Como ambos são positivos, o resultado será 15 positivo. E se eu tivesse o número menos 3 multiplicado pelo número menos 2? Sinal do 3 negativo, sinal do 2 negativo, como ambos têm sinais iguais, resultado positivo. E se os sinais fossem diferentes? Se eu tivesse, por exemplo, o número menos 3 multiplicando o número 2 positivo. Um número tem sinal negativo, o outro tem sinal positivo. Resultado da operação será negativo. A mesma coisa para a divisão. Se quisermos dividir o número menos 10 pelo número 5 positivo. Observe, o sinal do 10 é negativo, o sinal do 5 é positivo. Resultado da operação, negativo. Se eu tivesse, por exemplo, o número 10 dividido pelo número menos 2. Mais uma vez, estamos dividindo números com sinais contrários. O resultado da operação será negativo. Recapitulando, para multiplicarmos ou dividirmos dois números inteiros, antes de tudo a gente presta atenção aos sinais dos números que estão operando. Se eu estou multiplicando ou dividindo dois números com sinais iguais, o resultado da operação será positivo. Se os dois números tiverem sinais diferentes, o resultado da operação será negativo. Isto para a multiplicação e para a divisão. Veja aqui, por exemplo, 3 positivo multiplicando 5 positivo, 15 positivo. 3 negativo multiplicando 2 também negativo, 6 positivo. Do lado de cá nós temos menos 3 multiplicando mais 2. São dois números com sinais contrários. Um é positivo e o outro é negativo. Olha, resultado negativo, menos 6. Já nesse exemplo aqui, nós temos menos 10 dividido por mais 5. Um número negativo dividido por um número positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. 10 positivo dividido por 2 negativo. Sinais diferentes, resultado também negativo. Para a potenciação, ficou super fácil. Se você consegue multiplicar, a potenciação fica muito fácil. Vou apagar aqui do lado de cá e dar dois exemplos bacanas para você. Observe. Supondo que nós temos 3 elevado ao expoente 2. Expoente é o número que fica aqui acima. Eu tenho uma potência, 3 é a base, nesse caso, e 2 é o expoente. Como calcular essa potência? Seria 3 multiplicado por ele mesmo, quantas vezes? 2. 3 vezes 3, 9. Mas, professor, e se a base da potência é um número negativo? Não importa. A ideia é a mesma. Vou multiplicar menos 3 vezes menos 3. 2 vezes, porque o expoente é 2. Mas nós vimos, quando aprendemos multiplicação de números inteiros, se nós multiplicamos números com o mesmo sinal, o resultado é positivo. Experimentemos, então, menos 3 elevado ao expoente 3. Base negativa e o expoente ímpar. Você não precisa se preocupar com isso. É a base multiplicada por ela mesma 3 vezes. Então, observe aqui nesse joguinho. Menos 3 vezes menos 3, mais 9. Mais 9 vezes menos 3, menos 27. Mas se você quiser resumir numa regrinha, olha, multiplicando, quando eu tenho potência de base negativa, se o expoente for par, o resultado será positivo. Se o expoente for um número ímpar, o resultado será um número negativo. Lembrando-se do que vimos
na aula de operações com números inteiros, que qualquer número, exceto o zero, menos o número zero. Qualquer número que eu eleve a zero, esse resultado será 1, contanto que esse número não seja zero. O que é que eu estou querendo dizer? Todo número elevado a zero é igual a 1, menos o próprio zero. Como assim, professor? Não posso dizer que 0 elevado a zero é 1. Isso não é verdade. 0 elevado a zero é diferente de 1. Correto? Então, na aula de hoje, o que foi que nós podemos ver? Nós, em primeiro lugar, nós vimos a revisão com coordenadas cartesianas. Aprendemos a representar um número no eixo, no eixo de coordenadas cartesianas. Vimos que o eixo de coordenadas cartesianas, ele é dividido em 4 quadrantes. O primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. No primeiro quadrante, todas as coordenadas são positivas. No segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. No terceiro quadrante, x negativo, y negativo. E para o quarto quadrante, x positivo e y negativo. Com os números inteiros, nós reapresentamos o conjunto dos números inteiros, vimos que ele é representado pela letra Z maiúsculo e que tem como elementos números positivos e números negativos. Vimos os subconjuntos de Z e as operações possíveis de serem realizadas nesse conjunto dos números inteiros. A adição, a subtração, a multiplicação, a divisão e a potenciação. Chamando a atenção que, na adição, se os números têm sinais iguais, o resultado é o mesmo, a gente conserva o mesmo resultado. Por exemplo, mais 2 somado a mais 3, o resultado, mais 5. Menos 2 somado a menos 3, o resultado será menos 5. Para multiplicação e divisão, devemos prestar atenção ao seguinte detalhe. Se os números possuem sinais iguais, resultado da operação, positivo. Se os números possuem sinais diferentes, resultado da operação, negativo. Tomemos como exemplo, menos 2 multiplicado por menos 3, resultado mais 6. Menos 2 multiplicado por mais 3, resultado menos 6. Da mesma forma, se eu tiver menos 10 dividido por mais 2, resultado mais 5. Menos 10 dividido por menos 2, resultado mais 5. Menos 10 dividido por mais 2, resultado menos 5. Por quê? Porque eu tenho 10 positivo, nesse caso 10 negativo, 2 positivo, os sinais são diferentes, o resultado será negativo. Ok? Um abraço a todos, espero que tenha sido proveitosa nossa aula de revisão. Até a próxima.